Quando você omite uma coisa que, se falado na hora errada, pode complicar a sua vida e das pessoas, então a omissão, às vezes, não é uma mentira. Isso é uma omissão responsável. Se você consegue ter o equilíbrio sobre isso, às vezes é um segredo que você está guardando, uma coisa importante, tudo bem. Existe o que chamam de mentiras construtivas, devia ter outro nome, né? Tirar a palavra mentira da frente, que é atenuar o sofrimento de uma pessoa, que às vezes está doente, não vai chegar para ele, realmente você está mal mesmo. Não, não. Falar de alguma coisa boa, dá sempre um fio de esperança, porque até a última hora não se sabe o que pode ocorrer, pode mudar da água para o vinho aqui nesse nosso mundo escola. Então isso também é construtivo, é equilibrante, vamos dizer assim, nesse mundo tridimensional. Mas achar que as pessoas, né, o povo, subestimar, né, a inteligência das pessoas, enganar as pessoas que apostaram, né, principalmente nas questões de vida pública, isso é muito ruim, isso gera um karma pesado que você não vai pagar na outra vida, não é nessa mesmo. Ah, mas eu estou fazendo isso porque estou zelando pelos meus interesses. Dependendo desses interesses, desse grau de egoísmo, e se você vendo as histórias bíblicas para quem segue, ou então mesmo naquilo que se fala no budismo, ou mesmo nas religiões hinduístas, você vai ver que existe sempre um preço alto para aqueles que enganam os outros, não dá nem para chamar de mentira, enganam de uma maneira mórbida e desequilibrante. Então, ontem foi o dia da mentira, ouvimos muita mentira, algumas piadinhas e tudo. Agora, vamos procurar fazer algo diferente, vamos aliviar, atenuar o nosso karma e o karma do planeta, né? Chega de coisa ruim, né? Muito bem. Outra coisa que eu já queria aproveitar, já convidar vocês, dia 30 de abril, 30 desse mês aqui nós estamos, 30 de abril, então tem uma aula de cabala hermética aberta, gratuita, uma live com essa aula, ao vivo, totalmente aberta, para que você tenha conhecimento do que é a cabala, como é que ela funciona no mundo, quais foram os precursores da cabala, que Moisés, ao subir a montanha, voltou, quebrou as chamadas tábuas da lei, subiu novamente? Será que as tábuas que ele trouxe são as mesmas? Tudo isso nós vamos falar, entre outras coisas mais, responder perguntas por WhatsApp e tudo mais. Isso vai ser dia 30 de abril, à noite, né? Se informa lá, eu acredito que seja por volta das 19 horas, 19h30, mas para ter uma informação melhor, você liga para esse telefone que eu vou te dar aqui hoje, depois do meio-dia, 2061 5085, 2061 5085, para você se informar, ou entra nas redes sociais de Vanderlei Paz Oficial. Então nós vamos realmente falar bastante sobre isso. Mas hoje quero passar um exercício muito bom, muito eficaz, que atenua sofrimentos, que atrai coisas boas e que todos nós podemos fazer. Você não paga nada por isso, você não precisa fazer grandes esforços, ele é agradável de fazer, né? Então, é um exercício mental e energético muito bom, que quem divulga esse exercício é um mestre japonês, Mantak Chia. Muitos de vocês já leram obras do Mantak Chia, ele fala da circulação do Chi, tem vários livros do Mantak Chia escritos, mas é bem interessante, ele inclusive ilustra o que nós chamamos de sorriso interior. Sorriso interior. Mas não é assim pensar só estou feliz, já estou sorrindo interiormente. Não é isso não. É como um detalhe engraçado e interessante. Você vai imaginar que as órbitas dos seus olhos têm uma boquinha e estão sorrindo. Seu cérebro tem uma boquinha, está sorrindo. E assim vai, né? As suas glândulas estão sorrindo, a palma das suas mãos, seus ombros, cada vértebra da sua coluna está sorrindo. Enfim, é muito engraçado pensar que as partes íntimas estão sorrindo também, não é? É engraçado, mas só de fato de ser engraçado, você já deu uma risada. Então, o riso é uma energia boa. As células agradecem isso, porque existe uma inteligência na célula. Então, não sei por que o engenheiro de som está rindo também, acho que ele fez alguma imagem lá, né? As partes íntimas sorrindo, isso é engraçado. Todos nós temos partes íntimas, né? E elas sorrindo é sinal que estão felizes. Essa é uma energia boa. Então, sorriso é o símbolo de felicidade,
símbolo, nem que seja uma felicidade momentânea, mas é símbolo de uma energia boa. Tanto o sorriso silencioso, né, onde a gente abre a boca daquele sorriso quietinho, ou quase nem abre a boca, né, um sorriso disfarçado, como o sorriso mântrico, né, a gargalhada, um sorriso aberto, que é um verdadeiro mantra. Isto também é bem interessante. Então, no livro do Mantak Chia, que ele fala do Qi, circulação do Qi e outros livros mais, ele cita várias vezes e ilustra isso. Ele coloca lá um bonequinho com várias partes do corpo, tanto do homem como da mulher, sorrindo por dentro, limpando a célula, a energia do bom humor, né? E as células vão agradecer isso, e você também. Você pode fazer isso a hora que você quiser, se você incluir nos seus hábitos diários ou quase diário, você vai perceber então uma grande melhora, uma grande mudança nesse trabalho do sorriso interior. Eu sou o Vanderlei Paz, estou ao vivo com vocês aqui na Vibe Mundial e você está ouvindo o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Voltando ao nosso tema. Então, comecei falando um pouco sobre sermos mais verdadeiros com coisas nas quais precisamos ser verdadeiros, usar nosso poder de síntese, porque as pessoas hoje estão muito apressadas, muito mais do que o ano passado, retrasado, a cada mês, a cada semana. E isso gera um desequilíbrio. Mas se você tem um bom poder de síntese, falando das coisas que são importantes para um grupo de pessoas ou para uma única pessoa na sua frente, inclusive para si mesmo, usando o poder de síntese no seu pensamento, no seu diálogo interior, você facilita a sua vida e a vida do outro. Poder de síntese não é ser simplório, não é poupar palavras, não é preguiça de falar, não. É porque você vai ter mais espaço até para falar mais assuntos em menos tempo. Isso deve ser feito de uma maneira agradável, delicada, mas você tem que exercitar o seu poder de síntese, seja na área científica, na área artística, política, enfim. Poder de síntese, falar até palavras boas, palavras que enaltecem as coisas boas, usando esse poder de síntese. Muito bem. Mas existe uma coisa que não colabora com a nossa saúde. Essa pressa exagerada também. Da mesma forma que alguém é muito devagar, como um carro no trânsito, parando quase todo mundo que está atrás, é desequilibrante, falta alguma coisa para a pessoa, falta às vezes interesse pela vida, falta oxitocina, para aquela, não falei exemplo do carro, mas só foi uma metáfora. Mas a pessoa que vai muito devagar, fala muito devagar, não é prolixo, mas fala devagar demais, é desequilibrante, como aquele que fala muito depressa, a não sei que ele esteja brincando, irradiando futebol ou um outro jogo, qualquer turf, né, que se usa falar depressa. Mas aí o equilíbrio sempre é importante. Falar muito baixo também, você deve consultar os fonoaudiólogos. Outros falam gritando, que também não é bom. Claro que quando a gente é criança, falta ainda esse equilíbrio, esse controle. As crianças falam muitas coisas gritando, quando estão tímidas, falam tão baixinho que não se escutam ou nem falam. Tudo isso é equilibrado, mas há pessoas que precisam sim de fonoaudiologia, da ajuda de um profissional, fonoaudiólogo ou psicólogo, para ver por que aquela comunicação verbal não está tão boa. Mas não existe só comunicação verbal. Existe comunicação também não verbal, comunicação gestual. Então, se você quer saber que às vezes o corpo fala muito mais do que as palavras, você pode procurar linguagens que conectam. Linguagens que conectam. Aí você vai achar lá uma psicóloga chamada Thaís Jimenez que vai explicar para você como é que você trabalha essa linguagem não verbal. Mas, veja bem, eu falei do sorriso interior, estou falando de uma coisa que pode danificar muito a nossa saúde física e psíquica, e chama-se estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele
o nome já fala, ele vai oxidando as suas células, ele acelera o envelhecimento nosso, ele causa danos, ele sobe o cortisol da pessoa, esse estresse oxidativo de vida muito corrida, ou de você mesmo, sem ninguém estar causando isso para você, gerar muito estresse. Então você tem que avaliar quais são as situações que podem me dar estresse. São várias, às vezes uma coisa até boba, simples, ou não tão simples às vezes, que você ainda não resolveu. Então, às vezes, uma chave que você procura antes de sair de casa e não encontra. Isso já te atrasa para o seu evento e tudo isso. E muitas vezes aconteceu isso comigo. Agora, em relação à chave que não encontra, já não acontece mais. Porque eu demarquei onde ficam as minhas chaves. Quando ela vem para mim, onde fica? Fica numa bolsa, onde ela fica. Então, isso resolveu o problema das chaves. Mas às vezes tem outro, às vezes o celular, onde eu deixei, né? Às vezes aquele vício que a gente pega de sentar num balcão para tomar um café e colocar o celular em cima. E depois se distrai e deixa lá. Isso gera estresse. Então, o estresse ele pode ser combatido vendo alguns vícios da forma de agir, vício da forma de pensar e de sentir também, ou da forma de conversar com as outras pessoas, que vão tornar esse estresse lá em cima. A temperatura do estresse muito alta, e isto é danoso, isso colabora para infarto, para você ter um AVC, ou então para ficar com uma neura automática gigante. O que causa esse estresse para você? Que tipo de coisa? Muitas você não consegue evitar. Então, o que te dá estresse é uma situação que um vizinho te cria. Então, você não quer criar encrenca, você vai tentar ver de várias outras maneiras. Mas quando você faz isso consigo mesmo, ou pessoas da casa, às vezes inconscientemente criam esse estresse, ou mesmo animais, enfim, são coisas que podem ser contornadas. Muitas vezes você não pode retirar totalmente aquela situação, mas pode atenuar, pode contornar. Então, se você só me ouviu falar e achou que isso é bom e não escreveu, o que acontece? Tantas informações por dia, isso vai desaparecer. Igual desaparece seu documento, sua carteira, sua chave, seu celular. O que nós temos que fazer? Voltar o hábito de escrever, não só ficar digitando. Quando você volta o hábito de escrever, seu cérebro acompanha com ondas cerebrais. Sua mão foi feita para isso, sim. Depois que o homem saiu da caverna, então o nosso engenheiro de som aqui, ele está mostrando coisas escritas aqui, né? Então, a nossa mão, ela já está, algumas gerações habituada ao hábito de escrever, e está perdendo isso, está atrofiando com esse negócio de só digitar. Principalmente as novas gerações, que tudo digita, depois fica procurando no celular, procurando, que nem agulha no palheiro, aí não acha, e o celular está sobrecarregado, ou se você é obrigado a fazer um backup, né? Zerar seu celular, tudo mais, você tem que ter um caderno escrito telefones importantes, coisas importantes, é mais fácil você recuperar, enfim. Então, pensa nisso. O estresse oxidativo ele dá por coisas simples do dia a dia, do cotidiano. Não fica esperando que o estresse vem só numa notícia ruim que pode surgir da saúde de alguém. Ele só vem quando houve ou você sofreu um assalto. Claro que quando isso acontece é terrível e aí o estresse vai lá no seu ponto máximo. Porém, muitas pessoas sem querer criam esse estresse gigantesco diariamente ou quase diariamente, e isso é desnecessário. Então, é preciso se organizar o mínimo, não precisa ser super organizado, né? Quase obsessivo na forma de se organizar o mínimo para fazer algumas coisas, vamos chamar assim como a gente chamava antigamente, fazer um macete, como chama, né? Para você não perder coisas. Então, eu fui uma pessoa que perdi documento 10 vezes. Graças a Deus e graças às energias de luz que me ajudaram, as 10 vezes eu achei. Bom, mas isso não acontece com todo mundo. Eu agradeci isso, mas jurei não abusar mais disso. Então, eu já não carrego uma carteira mais. Estou até revelando aqui uma coisa, né, particular que eu faço. Carrego uma pochete que está grudado em mim ali, mesmo assim com ela, eu preciso tomar cuidado, né, para onde ela fica quando não está na minha cintura. Então, eu já criei todo aquele estresse, documento, a minha carteira está no bolso da calça, no bolso não sei do que, onde que está, no paletó, na jaqueta, acabou. Isso foi zerado. Se eu conseguir zerar, o negócio da chave também sempre fica perto de um lugar, ou
num prego, etc, etc. Isto são coisas simples e são nas coisas simples que está a sabedoria. É o simples que é realmente a coisa elevada que vale a pena observar. Existe já uma complexidade na nossa vida, nas cidades grandes, mesmo nas cidades pequenas agora também. Nossa vida já tem muitas coisas complexas. O nosso próprio organismo ele é complexo. São várias máquinas trabalhando. E se eu não quiser chamar de máquinas, eu vou chamar de sistemas. São vários sistemas fabulosos trabalhando. Cada um tem uma forma de trabalhar. O sistema digestório, que a gente chamava anteriormente de digestivo, tem uma forma de trabalhar, né? O sistema nervoso, né? Com nervos principais, com nervos mais finos, né? Também tem isso. Você tem o sistema circulatório, respiratório, urinário, sistemas todos funcionam diferentes, são muito diferentes uns dos outros. Tem a sua forma de funcionar, por isso que as especialidades, né? Em cada sistema desse, o gastro para digestiva, o uro para o excretor urinário, enfim. Mas você pode tornar o complexo mais simples todos os dias. Você pensa, o que eu posso simplificar para ser bom para a minha vida e do semelhante? Então, vou fazer exercício do poder de síntese. Tá bom. Em vez de tornar meus pensamentos muito complexos, sentimentos também, como eu posso não empobrecê-los, mas simplificar para eu mesmo? Isso você pode fazer. Foi legal o que esse cara falou, mas eu não escrevi. Que eu posso simplificar a minha vida? Escrevo. Quando você começa a fazer coisas parecidas com isto, você está mais dentro da estrutura secular, mas de origem milenar, chamada Cabala. A árvore sefirótica, com os seus 10 círculos explícitos, tem a ver com os 10 dedos das nossas mãos. Tem a ver com os 10 mandamentos de Moisés. Tem a ver da importância que nós damos para a década. Nossa, a década de 70 era assim, de 80 era assado. Então, tem a ver quando a sabedoria popular diz, conta até 10 antes de fazer uma besteira. Olha quanta coisa com o 10, né? E isso, tal pessoa é 10, né? Até um tempo atrás havia essa gíria, né? Essa forma de falar entre os jovens, fulano é 10, né? Nota 10 na escola. 10 é um número importante na Cabala. Então, os círculos da árvore da vida, o gráfico chamado árvore da vida é um circuito de energia, são 10 explícitos e um oculto. Então, você começa então a simplificar algumas coisas através da própria árvore sefirótica. Depois você vai ver na mão de santos e santas, né, ou personagens de divindades, alguns instrumentos em suas mãos. Escudos, cajados, cetros, espadas, né, cálice, taças, cálices. Isso que você vê diariamente são os instrumentos da Cabala Hermética que estão espalhados pelo mundo. O que os sábios fizeram? Tentaram simplificar a coisa complexa. Como é que eles entregaram para nós os 10 sefirotes em forma de brincadeira infantil ou adolescente? O chamado jogo da amarelinha. 10 quadrados com números, lá de cima escrito céu, embaixo inferno, onde a maioria são meninas que têm essa brincadeira. Foi deixado ali uma chave iniciática, como um meme, como uma coisa que viraliza, para mais tarde se descobrir que aquilo tem um fundamento, assim como a ciranda, a dança de roda, também não é à toa. Nossa vida tem a ver com o giro das coisas. Quando você gira, né, gira em torno de si mesmo, você produz uma energia. Você acelera algumas energias, nada exagerado, como sempre. Você ajuda as glândulas a trabalharem melhor, o teu campo eletromagnético trabalha melhor. Giros, se você puder fazer. Se há um impedimento médico para você fazer isso, então evite. Faça outra coisa, faça mentalmente. Procure saber sobre os ritos tibetanos. Nos ritos tibetanos aparece, então, esse giro que as pessoas fazem de braços abertos, girando, como faz o que fazem os sufis. Sufis que você encontra na Turquia, em vários povos do mundo, girando sobre si mesmos. Ninguém vai logo de cara querer fazer como eles fazem, mas nem que seja uma única volta, bem devagar, que
você possa fazer já faz a diferença no seu campo eletromagnético, no seu campo sutil, no seu campo áurico. Muitas coisas mexem no nosso campo eletromagnético para nos ajudar. Por exemplo, a chamada terapia neural, que muitos profissionais de saúde pesquisam, usam e têm bons resultados. E não é placebo, porque isso é usado inclusive em animais, que não ficam sugestionáveis com efeito placebo e melhoram, atenuam o sofrimento no mínimo e em alguns casos curam. Então é importante que você saiba que atenuar, tornar o complexo simples já é uma grande coisa. Parece que temos alguém no telefone, não é? Caiu a linha, então vamos deixar para a próxima vez. Agora, como já falamos de várias coisas, reforço o convite para vocês e aí participar da live dia 30 de abril, liga lá para o telefone que eu te falei e no Vanderlei Paz Oficial. E agora a nossa mentalização final. Eleve o pensamento, a luz no alto de sua cabeça, é a divina presença, é Deus de você. Disse o Senhor Elohim, haja luz e houve a luz.